Olá pessoal, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito comentado na internet, sincronicidade, horas iguais, o que elas significam, por que a gente passa a olhar para o relógio e são 11h11, 12h12, o que isso significa? Então, para quem não me conhece, eu trabalho com numerologia, meu nome é Letícia Hoffman e eu quero falar um pouquinho de onde surgiu esse conceito de sincronicidade, de onde surgiu esse trabalho, né? Então, a primeira pessoa a escrever sobre isso foi Jung, que na verdade ele era um psicoterapeuta, psiquiatra também, né? Que estudava a psique humana. E por que ele chegou nesse trabalho da sincronicidade? Ele passou mais de 20 anos tentando entender o que acontecia, fenômenos, né, que aconteciam dentro do consultório dele. Por exemplo, coincidências significativas, que era o nome que ele dava. Mas aí ele começou a estudar esses fenômenos e ele começou a perceber que não existia uma causa neles. Ou seja, uma das coisas que a física newtoniana, que é a física, a primeira física que a gente conhece, que é a física que a gente estuda na escola hoje, fala sobre tudo que acontece tem uma causa, tudo tem uma causa. Dentro da física quântica existe um conceito que fala da descontinuidade. Então ele começou a entender que a sincronicidade tinha alguma coisa a ver com esse fenômeno da descontinuidade, né? O tal do famoso salto quântico, para vocês entenderem. E aí o que aconteceu? Jung começou a estudar isso junto com um professor de física quântica que era o W. Pauli, que ele ganhou inclusive um prêmio Nobel. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, mas é o que ele é citado aqui nesse livro do Jung, tem uma parte que eles escreveram juntos. E o que acontece? Quando o Jung começou a estudar isso, ele entendeu o quê? Que a sincronicidade, ou seja, a coincidência significativa, ela não tem uma causa, ela acontece e de certa forma o nosso inconsciente se conecta com ela. Então ele dá muitos exemplos de situações que aconteciam dentro do consultório. Um deles era que um dia uma cliente, ele estava lá atendendo essa cliente, estava resolvendo uma situação e ela falou que tinha sonhado com um peixe. E aí ela falou do peixe e tal, beleza. Ele foi para casa e ele chegou no jantar, tinha peixe. Aí no outro dia ele estava fazendo uma caminhada próximo a um lago e ele olha para o lado e vê um peixe morto. E aí ele começou a se perguntar, tá, mas o que esse peixe está querendo me mostrar, né? E isso são acontecimentos com coincidências significativas, que seriam aspectos de sincronicidade. Então ele começou a se perguntar, mas tem alguma coisa que o universo está querendo me dizer, né? Entre aspas. E aí ele foi pesquisar então qual que era o arquétipo do peixe, o que o peixe estava querendo falar pela situação que ele estava vivendo naquele momento. Então o que Jung explicava? Que não existe um significado somente para uma determinada coisa. Né? Então todo acontecimento sincronístico, por exemplo, tu olhou lá no relógio e viu 11h11, ele não tem apenas um significado, ele tem um significado para ti, naquele momento que tu tá vivenciando aquilo. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu para mim várias vezes, né? De um tempo para cá eu comecei a ver muito horas repetidas no relógio. No celular, números repetidos, enfim, não é só pelo fato de eu trabalhar com números, né? Mas eu acredito sim que é uma forma que o universo tem de se comunicar conosco. E isso é uma crença pessoal, tá? Então, o que aconteceu? Eu comecei a ver essas horas sincronísticas e tal, comecei a pesquisar o significado, eu entrava no site, 11h11 significa tal coisa, 12h12 significa tal coisa, mas tinha dias que o significado não se conectava com o que eu estava vivendo. E aí aconteceu uma situação muito engraçada, porque o 11h11 ele fala que é a presença dos anjos, né? Então é um momento que a gente tem que trabalhar a gratidão. E aí o que eu comecei a perceber? Que quando eu via esse horário, era um momento de eu me voltar para o agora, era um momento de eu começar a observar o que eu estava fazendo naquele momento. Então hoje, toda vez que eu vejo uma hora igual no relógio, eu paro para observar o que eu estou fazendo naquele momento. E aí teve um dia que eu tava muito irritada com alguma coisa que não tinha dado certo e não conseguia resolver e tal. E eu lembro que eu fui conversar com o Rafa e aí a gente tentando resolver, nós dois quebrando a cabeça, não conseguia resolver. Daqui um pouco ele olha no relógio e diz 11h11.
Quando ele fala 11:11 foi como se desse um estalo no meu cérebro e veio a resposta. E aí naquele momento que eu estava totalmente irritada com uma situação, eu voltei para a terra, vamos dizer assim, e fiquei mais tranquila. E aí eu comecei a sentir a presença, que eu estava recebendo intuição divina, enfim, são percepções que eu tive. Houve outros momentos que eu vi o 11:11 e eu tava totalmente conectada, eu tava bem, eu tava tranquila, então eu aproveitava aquele momento para fazer uma oração, para fazer um agradecimento, enfim. Então o que eu quero dizer para vocês? Não fiquem buscando o resultado. 11:11 significa tal coisa, 12:12 significa tal coisa. Sim, no início pode ser isso, mas a gente tem que trazer isso para nossa vivência, que é isso que Jung falava da sincronicidade. A sincronicidade, ela tem um significado para pessoa. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Eu estava em casa e eu fui pra sala. No que eu fui pra sala, eu vi um vulto muito grande vindo na janela. A gente tem uma janela grande com um vidro assim. Só que não é um vidro espelhado. E nisso veio um pássaro. E o pássaro bateu com tudo nessa janela, né? E quando ele bateu nessa janela, a gente correu na sacada pra ver o que tinha acontecido. E o pássaro tava ali, meio molenga e tal. Aí eu olhei o pássaro, um pássaro bem diferente, e eu fui pesquisar na internet o que era aquele pássaro. E o nome dele era alma de gato, é um pássaro que tem os olhos bem vermelhos, enfim, tem um rabo bem grande, é um pássaro marrom diferente. E lá dizia que dentro do xamanismo o significado dele era a morte, que ele vinha anunciar a morte da pessoa. Passou uns 2 dias, eu estava indo para minha terapia, de repente eu estava dirigindo, de repente veio um pássaro e bateu no vidro, mas aí não era um pássaro marrom, era um pássaro branco. Nossa, aquilo me assustou na hora e eu fiquei pensando, o que o universo está querendo me mostrar? E eu estava vivendo uma situação na minha vida que eu precisava resolver, que eu estava procrastinando há muito tempo, e aí eu me sentia travada em algumas áreas da minha vida, que a prosperidade não estava fluindo, mas eu não conseguia enxergar o que era. Aí o universo teve que ir lá e quase praticamente escancarar o negócio na minha frente para me enxergar. Então o que eu entendi, né? Não que eu tava vivendo uma morte, mas que de certa forma não deixa de ser. Eu precisava deixar morrer uma parte minha, eu precisava deixar ir uma parte para que a minha vida começasse a fluir novamente. E naquela semana eu estava fazendo muitas orações e pedindo orientação para o meu mentor para que ele me mostrasse o que eu não estava conseguindo enxergar. E ainda eu lembro que eu estava fazendo oração assim: me fala de forma clara, não manda sinal de fumaça porque eu não vou entender. Olha que interessante. E aí veio esses pássaros, e aí eu comecei a me dar conta que eles realmente estavam mostrando pra mim uma situação que eu não enxergava. E aí, por exemplo, contei essa mesma história pra minha mãe, e minha mãe, meu Deus, alguém vai morrer. Deu, como assim, mãe? Aí ela contou que uma vez, quando a nossa avó, eu lembrava dessa história de criança, né, que quando a nossa avó faleceu, a mãe dela, no caso, ela recebeu um passarinho dentro de casa, esse passarinho morreu e teve uma morte. E ela conta que o pai dela sempre dizia que quando entrava um passarinho dentro de casa, alguém ia morrer. E por incrível que pareça, gente, dentro desse livro aqui da sincronicidade do Jung, ele conta uma história muito parecida com essa questão dos pássaros ligados à morte. No meu caso, já se passaram 15 dias, ninguém morreu, então eu acredito que a resposta era pra mim mesma, porque o nome é coincidência significativa. Então o que ela é, qual que é o significado dela? É o significado que ela tem pra mim. Então é importante que vocês entendam que sincronicidade é isso, não é só tu ir lá e buscar, eu vi um gato preto, o que ele significa? O que ele significa pra ti? O que o teu inconsciente tá trazendo? Né? Então o Jung ele batia muito nessa tecla, que tudo que estava ligado, os fenômenos sincronísticos, eles não tinham uma causa anterior. Se eles têm uma causa anterior, eles não são sincronicidade. Então, por exemplo, tu tá vendo todos os dias horas iguais, o que isso tá querendo te dizer? Tenho certeza que se tu se conectar consigo mesmo, vai saber a resposta. Talvez tu tá negligenciando a tua vida espiritual, talvez tu tá negligenciando aí o teu trabalho, tá negligenciando a tua família, alguma área da tua vida que precisa ser olhada, e aí é como se os anjos te mandassem aqui, olha só, começa a olhar para isso, começa a enxergar. Então hoje, por exemplo, eu tava olhando o meu Instagram e aí eu vi lá o número 333. Passou uns minutos e tal, fui responder um áudio.
Gravei o áudio, terminei de gravar o áudio, 3 minutos e 33, de novo 333. E o 33, ele tem um significado arquetípico, né, que fala sobre a energia crística, a energia dos mestres ascensos, a energia dos anjos, e realmente eu tô fazendo um trabalho social e eu tenho sentido muito esse contato com a egrégora de luz. Então tudo isso a gente tem que ver qual que é o significado pra gente. Muito legal de entender esse conceito de sincronicidade dessa forma. Então não tenta terceirizar, perguntar para as pessoas ou procurar na internet, qual que é o significado de 12, 12, 13, 13? Tem lá um significado, as pessoas vão atribuir um significado ao número, que existe com certeza o arquétipo daquele número, mas e qual é o significado para você? Né? Qual é o significado de estar olhando para isso? O que tu tá vivenciando naquele momento? Qual é a resposta que tu estava esperando do universo e daqui a um pouco o universo te mandou através dos números, né? Uma passagem muito legal aqui do livro do Jung que ele fala, eu até vou ler para vocês, tá? Desde épocas remotas, o homem serviu-se de números para determinar as coincidências significativas, isto é, as coincidências que podem ser interpretadas. O número é algo especial, poderíamos dizer algo misterioso. Ele nunca foi inteiramente despojado da sua aura luminosa. Então, o que ele está querendo dizer? Que ele nem todo mundo entende qual é o significado profundo e arquetípico dos números. A gente sempre fala muito isso dentro da numerologia, né? Que os números eles têm um significado arquetípico e que talvez a gente não tenha total compreensão do que eles realmente são. E aí ele está falando um pouquinho sobre matemática aqui. Mas olha o que é interessante, ó, a hipótese de que o número tem um fundo arquetípico não parte de mim, mas de certos matemáticos que teremos ocasião de ver mais adiante. Por isso não é absolutamente uma conclusão tão ousada definirmos o número como um arquétipo da ordem que se tornou consciente. Ou seja, o próprio Jung e mais outros matemáticos, né, Pitágoras falava sobre isso, que o número ele tem uma conexão divina, ele tem uma conexão com aquilo que a gente não compreende. Por isso que a gente estar vendo horas iguais é uma forma da gente se conectar com a nossa intuição e também com aquilo que o nosso anjo, o nosso mentor, como vocês queiram chamar, está querendo explicar naquele momento. Então, avalia o que está trazendo nesse momento estar vendo horas iguais. E eu vou dizer para vocês, tá? A nossa tendência, quanto mais presente a gente esteja, quanto mais a gente esteja vivendo agora, mais a tendência de a gente ver esses acontecimentos sincronísticos, digamos assim. Ver um número aqui, ver um número lá e tentar entender. Nem sempre tu precisa pesquisar o significado, talvez tu tenha que se conectar com aquilo que tu tá vivenciando naquele momento. Então, tanto a hora sincronística quanto os acontecimentos aleatórios, como eu falei pra vocês dessa questão aí dos passarinhos, são coisas que elas estão no nosso inconsciente, elas estão nos mostrando algo, né? Então é importante a gente tomar consciência disso pra gente conseguir entender qual o significado por trás disso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou falar um pouquinho também sobre o significado arquetípico dos números para vocês entenderem um pouquinho mais, mas não se prendam a isso, tá? Eu vou dizer mais uma vez, viu o número ali, não se prende a isso, se prende ao que tu tá vivendo naquele momento, tá? Então eu vou passar para vocês aqui qual o significado de cada uma das horas, tá? Dentro do meu conhecimento dos números. Então, se você vê lá no relógio 1 e 1, o arquétipo do 1 fala sobre início, sobre independência, sobre você olhar para você mesmo, é a energia masculina, do Yang. Então, se tu tá vendo esse número, é para você olhar para você mesmo, para você começar uma coisa nova, para você olhar para você enquanto ser humano. O número 2, se você vê no relógio 2 e 2, tá falando sobre a energia dual, tá? É energia de yin e yang, energia feminina, energia da lua, é energia dos relacionamentos. Então, se você vê esse número, ele tá te dizendo que você tem que olhar para sua energia feminina, para os relacionamentos que você tem, fortificar esses relacionamentos, daqui um pouco o relacionamento consigo mesmo, olhar para o seu lado sombra. O 3, ele tá falando sobre o arquétipo da criança, da alegria, da autoexpressão. Então, se você vê 3 e 3 no relógio, você está sendo convidado a trabalhar a sua autocomunicação, a sua autoexpressão, trabalhar esse lado da alegria, do equilíbrio.
Se você vê 4 e 4 no relógio, o número 4 ele fala sobre estrutura. Então olhar para a estrutura, para a segurança, para a concretude na tua vida, para as coisas que você vem implantando, sistema de crenças, o que tu precisa deixar aí, o que tá te deixando no quadrado e não tá te deixando evoluir. Olhar para esse lado. 5 e 5. O número 5 é o número da liberdade. Então o número 5, quando você vê 5 e 5, quer dizer o quê? O que você precisa deixar ir, o que você precisa soltar para trazer mais ousadia, criatividade para a tua vida. O número 6, 6 e 6, ele vai significar que você precisa olhar para o equilíbrio, para sua família, para suas relações familiares, para suas relações sociais. Está hoje esse lado social da sua vida, né? O servir, o arquétipo do servir. O número 7, ele fala sobre intuição. Então, quando você vê no relógio 7 e 7, você está sendo convidado para trabalhar a sua espiritualidade. O número 7 é o número da perfeição divina. Então é essa conexão com a espiritualidade, com a tua intuição. Então tu está sendo convidado a olhar para essa parte. 8 e 8. O número 8 é o arquétipo do poder, é o arquétipo do status, do dinheiro, da fama, essas coisas, da justiça e da ética. Então, se você começa a ver muito 8 e 8 no teu relógio, é um convite para você trabalhar o seu poder interior, para você olhar para aquilo que você está produzindo enquanto bens materiais, né? No seu trabalho, você está agindo com ética ou você não está agindo com ética? O que você precisa rever aí dentro da sua vida, né? O número 9 é o arquétipo do fechamento de ciclos e também da contemplação. Então você está sendo convidado a contemplar a vida, a olhar o lado belo das coisas, a trabalhar a generosidade, trabalhar o desapego, deixar ir coisas que não te deixam evoluir. Esse é o significado do número 9. 10 e 10 é o número do Iod, a gente chama de dedo de Deus, tá? O número 10 ele significa a conexão com o propósito divino. Então quando você vê 10 e 10 no relógio, você está sendo convidado a trabalhar a sua missão de vida, aquilo que você determinou lá antes de encarnar aqui na Terra. O número 11 é o número dos mestres, né? É o número dos anjos. Então, quando você vê 11 no relógio, é um portal de energia que está se abrindo. Desde 1995, se eu não me engano, foi quando esse arquétipo do número 11 foi aberto, né? Esse portal da energia do número 11. Então, é um momento que os mestres ascensos estão emanando energia para o nosso planeta. Então é um ótimo momento para você fazer um agradecimento, para você se conectar com essa energia de luz. Número 12, o 12 ele também fala sobre comunicação. Então quando você vê o número 12, ele está falando sobre como tu está se comunicando com o mundo, né? O que você precisa melhorar na sua comunicação? Ele está ligado ao chakra laríngeo, né? O que está saindo da sua boca? O que você está levando para o mundo? O número 13... ele está falando sobre trabalho, né? E também sobre o arquétipo do número 13, que é o arcano da morte. O que você precisa deixar ir de crenças, coisas que te amarram, né? O número 13, ele tem uma ligação muito forte com o trabalho, então isso está ligado ao seu trabalho. Qual que é a parte da sua vida profissional que não está legal, que você precisa olhar? 13 e 13 está falando sobre isso. E também, não só coisas ruins, né? Coisas boas também, quer dizer que você está conectado com a sua missão. O 13 também fala sobre isso, né? Sobre essa conexão com o seu trabalho através do seu propósito de vida. Então é um número fantástico de autotransformação. O 14, ele está falando da conexão com a sua sexualidade, com a energia sexual do ser humano. Então, se você tá vendo 14, está falando do quê? Como é que tá essa energia sexual do teu corpo, né? A energia da ação. Não é só, quando a gente fala de energia sexual, gente, não é energia de sexo, é energia de ação do ser humano, energia de vida, de vitalidade, é o que traz, é através do sexo que o ser humano vem pra Terra, né? Então a gente tem que trabalhar as partes positivas da nossa sexualidade, da nossa sensualidade de uma forma que não seja promíscua, né?
O número 15, ele tá falando sobre equilíbrio. O arcano 15 também é o arcano do diabo, né? Que seria... Por que eu falo em arcanos? Porque eles estão ligados ao arquétipo do número. Então ele tá falando também sobre olhar para o lado sombra. E o 6, que daí é do número 15, 1 mais 5 dá 6, ele fala sobre equilíbrio. Que área da tua vida que você precisa equilibrar nesse momento. 16 e 16 é um convite, mais uma vez, para olhar para a espiritualidade, né? Para olhar para a tua intuição, para a conexão divina, para aquilo que você precisa trabalhar dentro desse lado espiritual da sua vida. 17 e 17, ele está falando sobre abundância, sobre prosperidade. O número 17 ele está ligado ao número 8, mas quando a gente fala de abundância e prosperidade, não é só em dinheiro, é em todas as áreas da tua vida. Como é que estão as áreas da tua vida, as áreas de poder, o teu poder interior, a tua conexão do material com o espiritual? Você está deixando alguma dessas partes de lado? É o momento para olhar para isso. Depois o 18 e 18, o que ele está significando ali? Ele está falando sobre um fechamento de um ciclo, né? Quais são as pessoas que estão na tua vida que não servem mais, que você tem que deixar ir? O que você precisa trabalhar de poder interior? Porque ali tem o número 1 e tem o número 8, né? Então tá falando sobre o teu poder interior, para te deixar ir coisas que estão só atravancando o teu caminho. Então é um momento para você olhar para isso. 19 e 19, ele também está falando sobre missão de vida, né? Qual a sua conexão com a sua missão de vida? Porque o 19 somando ele vai dar um 10, né? E o 10 é, como eu falei antes, é o iode. Então, se tu tá vendo muito 19 e 19, o que tu precisa deixar ir para iniciar na tua vida, né? Porque ele também tem aí o arquétipo do número 1, que tá falando sobre inícios, né? O que tu precisa iniciar, o que tu precisa dar continuidade. Depois a gente tem ali 20 e 20. 20 e 20 está falando sobre a energia do número 2, da comunhão, da conexão, de estar perto de pessoas que você gosta, de criar bons relacionamentos. Ele está falando sobre o caminho espiritual, a conexão com a natureza, né? Geralmente o arquétipo do 22, ele fala da natureza recebendo uma orientação divina para transformar o homem. Então, o que você precisa se conectar aí para poder desenvolver a tua vida dentro dos teus relacionamentos, tá? 21 e 21. Então, de novo, a gente está falando aqui sobre comunicação, né? Qual é essa conexão que você precisa fazer? Então, o 21, ele tá ligado ao número 3, que é o arquétipo da alegria também, mas o 21, ele também tem uma energia do número 9. Então, o que a tua comunicação tá trazendo pra tua vida, né? O que tu tá falando aí que tá trazendo benesses ou tragédias pra tua vida, né? Então, o que tu precisa finalizar nesse sentido? E o 22 e 22, gente, é o arquétipo do mestre construtor. Então, o 22 fala sobre uma conexão espiritual muito forte, mas também totalmente ligada ao mundo material. O que você está manifestando aqui no planeta que está reverberando na tua vida espiritual, né? Então, essa conexão com o divino, mas ao mesmo tempo é o que tu está construindo aqui no planeta, né? Pro bem maior, não só pro teu próprio bem. Depois o 23 e 23, ele tá falando também sobre o arquétipo do 11, né? Então é interessante porque o 23 é o número 5, então ele fala sobre liberdade, né? E o 23 também, ele é um número que ele fala sobre quando tu está entrando no processo de iluminação espiritual. Então, quando tu vê muito 23 e 23, tu tá sendo convidado a se libertar de coisas que não te deixam evoluir na tua questão espiritual. Quais paradigmas você precisa quebrar para que as coisas comecem a fluir na tua vida? Esse é o arquétipo do 23, né? Ele tá falando sobre essa liberdade, porque ao mesmo tempo 23 e 23 é 11 PM, né, que a gente fala. E depois a gente tem aí a meia-noite, 0 horas. O número 0, ele é um número de perfeição também. Ele engloba a energia de todos os números. Quando a gente começa a ver 00, falando sobre um reinício, uma reconexão, um recomeço.
Então ele tá falando em trazer a energia de todos os números para que realmente a gente comece um novo dia fazendo diferente, fazendo o que precisa ser feito, cumprindo a nossa missão, se conectando com a energia de Deus, né? A energia divina, a consciência universal, porque o zero ele representa a consciência universal. Então, espero que eu tenha ajudado vocês aí com essa conexão dos números arquetípicos dentro daquilo que tu tá vivendo. Mas lembrando mais uma vez, não se prenda a essas informações, né? Traga essas informações pro seu dia a dia, porque daqui um pouco eu tô falando pra ti assim, você tem que quebrar algum paradigma, mas você já está nesse processo. Então é como se fosse a espiritualidade te dizendo assim, você já está no processo, legal, que bom, continua assim. Então leva para esse lado, começa a trazer essa conexão para ti, lembra-se que a sincronicidade é sempre pessoal, então não é um número universal, não é um arquétipo que vai trazer o significado real daquilo que está aparecendo para ti. Então se conecta contigo mesmo, com a tua intuição e descobre aí o que essas horas iguais estão querendo te dizer. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou te responder. É um prazer poder responder vocês e poder esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto que eu adoro, que é os números. Um beijo, namastê e até a próxima!